arrependimento é a porta, amados irmãos, é a porta para um avivamento. Sem arrependimento, amados irmãos, reconhecimento do pecado, reconhecimento que tem que ser purificado, reconhecimento que não amamos tanto o noivo que é Cristo. Nós estamos muito distantes daquilo que Deus anseia por nós. Então a necessidade que nós estejamos, pela imensurável graça de Deus, clamando que o Senhor nos dê um espírito de arrependimento e que possamos voltar ao primeiro amor. Entregar plenamente, entregar, amados irmãos, com uma rendição completa, absoluta, a pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe, Pai, o que se passa dentro dos nossos corações. O Senhor sabe, meu Pai, muitas vezes nossos desânimos, nossas angústias, nossas depressões, pela nossa própria vida espiritual e olhando a vida da Tua igreja. Ó Pai querido, perdoa, Senhor, o meu pecado, perdoa o pecado no Senhor para Ti mesmo, e que possamos, Senhor, sermos vivificados, Pai. Vivifica Teu povo, Senhor, e assim não voltaremos as costas para Ti. Que o Senhor derrame copiosamente, Senhor, o Teu Espírito Santo, e que haja, Pai, uma sensibilidade, um renovo, um renovar da visão, das glórias, da beleza, da humildade, da mansidão, da sublimidade, da majestade do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Precisamos tanto, Senhor. Sentimos tão enfraquecidos nesse caminhar. Olhando para nós mesmos, olhamos e vemos as nossas próprias misérias e a nossa própria pecaminosidade. Mas quando olhamos para Ti, Senhor, nós somos encorajados e esperançosos, sabendo que o Senhor está nos guardando, nos livrando, protegendo, nos amando, nos corrigindo para Ti mesmo. Ajuda-nos, Senhor. Que o Senhor nos dê uma vida de realidade espiritual, uma vida simples, na simplicidade e pureza que há em Cristo Jesus. E que por nossos corações sejam ganhos. Que o Senhor venha tratar a nossa miséria. E que o Senhor venha habitar plenamente em nossos corações, santificando Ele. E que possamos ter alvo certo, afeições corretas, visão correta, uma alma correta, uma vontade correta, umas emoções corretas. Ó Pai querido, que não sejamos moldados a nossa mente por esse mundo, mas sejamos renovados pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Pai querido, ouve o clamor do Teu povo, ouve o clamor dessa Assembleia. Visita poderosamente, Senhor, as nossas vidas. Precisamos de Ti, dependemos de Ti. Estamos debaixo da suficiência do Teu Espírito. Em nós mesmos, Pai, não temos nem forças para pregar. Em nós mesmos não temos forças para dirigir a Ti. Mas o Senhor que tem nos sustentado e a Tua graça que tem provido para nós o livramento de nós mesmos. Clamamos no precioso nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Hebreus, nós já falamos aqui, é uma carta extremamente atual
Porque é uma carta que fala, amados irmãos, de um povo de Deus que são veteranos, como nós. E muitas vezes estamos cansados, desanimados, sobre muita pressão interior e exterior. E há uma tendência, amados irmãos, de nós retrocedermos. Quando nós estivemos lá em Gameleira, amados irmãos, o que eu pude ver, e creio que também nosso irmão Severino também, é a nossa própria miséria e pecaminosidade. A falta de devoção a Cristo de fato, o amor à sua palavra, a falta de santidade, a falta de testemunho. Amados irmãos, aquela cidade está saturada, mas não tem testemunho. Esta cidade está saturada, mas onde está o testemunho dos filhos de Deus? Como candeeiros, como que está a nossa luz? Que devia impactar, iluminar, direcionar, guiar, apontar para Cristo. Será que eles está apagando, como diz lá em Efésios, Apocalipse 2, da igreja de Éfeso? Preste bem atenção, irmãos. A tendência nossa é nós deixarmos de amarmos a palavra de Deus e amarmos ao Senhor Jesus Cristo. As coisas vão se afunilando e elas vão crescendo. Então são pressões internas da nossa própria natureza pecaminosa, da carne, do eu, da arrogância. E as pressões externas do mundo de Satanás. Aonde quer nos desanimar, quer nos dessensibilizar com a palavra de Deus. Quando é que nós lemos a palavra de Deus e nós sentimos um tremendo queimar no coração pela palavra? Quando, irmãos? Nós esquecemos da nossa maior necessidade. Nossa maior necessidade é o próprio Filho de Deus. Deus não tem remédio para mim e para você, para salvar você, dar novo nascimento, santificação, transformação, a não ser o seu próprio Filho. Cristo não é uma religião, Cristo é o Filho de Deus. E todos os sinais que Jesus fez, dizem em João capítulo 20, todos foram feitos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo nele, vocês tenham vida eterna. João 17:3 vai dizer, a vida externa é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. 2 Pedro 3,18 vai dizer, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Colossenses 3 vai dizer, Cristo seja tudo em todos. Colossenses 1:27 vai dizer, Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 3 vai dizer, desde que já vocês ressuscitaram com Cristo, vocês nasceram de novo, vocês têm um pensamento celestial, uma visão celestial, não nas coisas terrenas, mas naquele que está sentado à direita de Deus Pai. Hebreus, amados irmãos, nós temos 4 vezes falando, o Senhor está sentado à direita de Deus Pai. A nossa visão terrena, ela tem nos desalentado. Nossa visão terrena, nós temos perdido a esperança. E olha que a Bíblia diz, 1 Pedro 1:3,
Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, devido à sua grande misericórdia, e é só por causa disso mesmo que somos salvos. Não merecemos. Ele nos regenerou para uma viva esperança. A nossa salvação é uma viva esperança, meus irmãos, não é morta. Não se perde, não murcha, não se acaba, não deteriora. Ela é guardada nos céus pelo poder de Deus. Irmãos, não é o calor que tem deixado a gente desanimado. O calor afeta o nosso físico, a gente sabe disso. Mas não é ele. O desânimo nosso tem sido espiritual. Porque perdemos de vista, amados irmãos, a única coisa que nós fomos chamados. Romanos 1, 6, 7 vai dizer, somos chamados para sermos de Cristo. Foram chamados para sermos santos, separados para Deus. Essa separação, essa mistura, amados irmãos, tem contaminado o nosso espírito. E nossa alma doente, o nosso coração tremendamente pecaminoso, se afasta de Deus, se apega às coisas desse mundo e perde a visão que nós somos amados de Deus, fomos chamados por Deus, somos amados de Deus e somos guardados por Deus. Que todas as nossas preocupações e ansiedades, elas são totalmente, amados irmãos, inóspitas para nós. Nos ficamos doentes. Por isso, no amado Senhor Jesus Cristo, antes dele ir para o céu, ele chama os seus. Jesus está falando particular com pessoas. Mas quando ele entra no capítulo 13 de João, ele começa a falar para um grupo dos seus discípulos. E ele começa dizendo para os seus discípulos, amados irmãos, é encorajamento para mim e para você. Nas minhas horas de desânimo, amados irmãos, nas minhas horas de depressão espiritual, o que tem me alentado é a doce presença do Espírito Santo em nossas vidas. E no capítulo 14 ele diz, não se turbe o vosso coração. Não desanime. Não fique desencorajado. Jesus está falando, eu vou. E imediatamente aqueles discípulos sentiram o impacto da ausência de Jesus. E Jesus vai tratar com eles do capítulo 13 até o 17. Mas vai tratar até o capítulo 20. E no final, quando Jesus ressuscita, ele fica 40 dias tratando com seus discípulos. E sabe o que ele fica falando, irmãos? É encorajando. Jesus sabia que viver nesse mundo não é brincadeira. Jesus sabia que o mundo jaz no maligno. Jesus sabia que o povo de Deus é um povo que está no mundo, mas não é do mundo e não deveria ser contaminado pelo mundo. Mas é. Tanto é que Jesus diz para Pedro, Pedro, não precisa lavar você inteiramente. Ele disse, já está lavado, mas seus pés precisam. Porque se está no mundo, você vai ser contaminado. E tem que ser lavado. E quem lava você? Eu lavo. Eu lavo. E Jesus faz aquela colocação tremenda, ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar e eu vou voltar.
está dizendo para eles: não desanimem, eu vou, mas vou voltar. O anseio de Cristo é voltar. E o anseio da igreja deveria ser amar, aguardar a vinda do seu Senhor. Infelizmente, amados irmãos, o desânimo, as pressões, as circunstâncias têm nos tirado do deleite de Cristo. E nós vamos perdendo a visão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Será que nós temos pensado, amados irmãos, que nós deveríamos ser apaixonados por Jesus? O amor de Cristo me constrange, me agarra, me amarra. Eu fico constrangido de ver o amor de Cristo. Como é que Cristo pode morrer naquela cruz? Por mim, um miserável pecador. Como é que Deus pode me amar tanto assim? Um pecador irremediável, incorrigível, uma perda total, uma depravação total, uma condenação total, uma culpa total. E o Senhor nos amou. E Deus diz em Romanos 5, Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, e nós sendo ainda pecadores. Apaixonados por Jesus. O que Jesus queria fazer com aqueles discípulos? Que aqueles discípulos conhecessem. Ele amou e amou até o fim. Que eles conhecessem o seu Senhor. Eles foram começar a conhecer depois do Pentecostes. Porque até lá, eles fugiram, esconderam, deixaram de seguir o caminho que foram chamados. Amados irmãos, não é diferente de nós. Quando nós não conhecemos do modo crescente, um amor crescente ao nosso Senhor, fatalmente nós vamos ser desencaminhados. O mundo, Satanás é astuto. Ele usa coisas lícitas para nos encaminhar. E Jesus queria mostrar para aqueles discípulos quanto que ele amava eles. E que eles deveriam amá-lo. Qual o maior mandamento que Deus deu? Está no Velho Testamento e está no Novo. Perguntaram para ele. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Todo. O que falta para nós? Todo. O que tem em nós? Parte. Mistura. Irmãos, Jesus queria que aqueles discípulos fixassem na eternidade. Dizendo para eles: olha, eu vou, mas eu vou voltar. E não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ser crianças sem pai, sem mãe. Vocês não vão ser abandonados. Jamais. Eu mandarei um outro Consolador, que não estará convosco, mas estará dentro de vocês. E esse Consolador vai ensinar tudo sobre mim. Esse Consolador vai fazer vocês lembrarem toda a palavra que eu disse. Esse Consolador, ele vai me glorificar. Irmãos, o amor do nosso Senhor pelos seus é constrangedor para mim e para você. Jesus queria que nós tivéssemos uma visão da eternidade. Que fôssemos um povo na terra, mas não da terra. Um povo no mundo, mas não do mundo. Um povo, amados irmãos, eleito, santo, propriedade exclusiva de Deus. Que tem uma única finalidade: glorificar a Deus. Na sua vida pessoal, conjugal, familiar, no trabalho, na assembleia. A única finalidade do povo de Deus é trazer um testemunho vivo de Cristo.
Mas irmãos, aqueles irmãos em Atos, eles experimentaram uma coisa que nós não temos experimentado. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. E diziam assim: esses são do caminho. Esses são do caminho. Amados irmãos, o mundo olha para nós e diz: eles são do caminho. Eles são cristãos, são miniaturas de Cristo. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo, porque eles não são do mundo. Eles eram apaixonados por Jesus, amavam Jesus, eles perdiam sua vida por Cristo. Tem me incomodado muito. Muito. Pessoalmente. E assembleia. A tristeza faz parte do caminhar cristão. Amados irmãos, quanto nós devemos a lima, o martelo, a fornalha do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós experimentamos tristeza. Porque Deus, Ele sabe, amados irmãos, as minhas limitações e as suas limitações. Mas Ele quer que nós sejamos lapidados através das fornalhas da vida, através do martelo, que é a sua palavra, que ela esmiuça a pedra, ela quebra nossos corações. Quando vai quebrar, não sei, mas ela quebra. Ele não para de bater, Ele não para de bater, porque o amor de Deus é um amor eterno. Ele quer que nós o amemos. Deus procura a pureza de Cristo na igreja e nas nossas vidas. Pureza de Cristo. A santidade de Cristo. A humildade de Cristo. A mansidão de Cristo. O caráter de Cristo. Amados irmãos, eu e Jesus não somos totalmente diferentes. Eu só posso ficar mais parecido com Jesus se eu permanecer nele, habitar nele, depender dele, nos render a ele, entregar totalmente a ele e saber que sem ele nada podemos fazer. Mas isso, irmãos, são palavras que a gente cita. Mas nós sentimos no coração a necessidade, de fato, de amar a Cristo. Se apegar a Cristo. Necessitamos tanto, amados irmãos, do avivamento que exalta a Cristo, a pessoa de Cristo. Que nós reconheçamos que os nossos caminhos não estão caminhos retos diante de Deus. Que os nossos caminhos são caminhos nossos. Não são caminhos de Deus. Amados irmãos, um anseio profundo, amados irmãos, de conhecer e ver a Cristo. Conhecer e ver a Cristo. Deveria ser o anseio da minha alma, da sua alma. O anseio que a cruz realmente seja central na minha vida e sua. Que possamos entender o que é levar a cruz. Que possamos entender, amados irmãos, que a fidelidade de Deus salvar eu e você é a glória dEle, é o prazer dEle, é agradar a Ele e não a nós. Nós temos tendência, amados irmãos, de ficar deprimidos. Quantos ficaram? Jeremias olha o povo, e ele traz a palavra para o povo, e diz: aonde que está a sua afeição? A mim, Deus falando. Você era minha noiva, você tinha afeição a mim, você era consagrado a mim,
Você me amava. Mas onde está a sua afeição? Onde está o seu amor? Onde está a sua dedicação? Onde está a sua consagração? E ele dizia assim: já não perguntamos mais pelo Senhor. Irmãos, quando nós olhamos aquela circunstância, é para chorar diante de Deus. Quando olhamos nossas próprias circunstâncias, é para se derramar diante de Deus. Enxergando nossas próprias misérias, pecaminosidade, nos arrependermos, voltarmos a Deus, com o coração contrito e quebrantado diante de Deus. Deus diz que Deus nos despreza. Mas um coração arrogante, orgulhoso, eu já sei tudo, eu sou cristão, eu frequento algum lugar, eu já sei. Amados irmãos, a única coisa que eu sei é que eu não sei nada. E o que eu sei foi o Senhor, pelo Espírito Santo, que me revelou. Irmãos, podemos conhecer a Bíblia toda e não vermos Cristo. Eu quero ver Cristo. Quero amar Cristo. O mundo está funilando, a iniquidade aumentando e o amor a Deus diminuindo. É bíblico. Mas isso, amados irmãos, não quer dizer que eu e você devemos entrar nessa. Nós devemos fixar os nossos olhos naquilo que é o maior desejo, o maior anseio, objeto do nosso coração. Aquilo que nós mais amamos é naquilo que nós mais investimos. Se nós esperamos a vinda de Jesus, fatalmente nós estaremos nos aprontando, santificando, consagrando as nossas vidas a Ele. O anseio de ver Cristo, o anseio, amados irmãos, de olhar para Cristo. Hebreus fala daqueles cristãos que não é diferente de mim e de você. Ele diz: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Amados irmãos, 5 vezes vai dizer firmeza. Firmeza, firmeza. O que está faltando a nós? Nos apegar com mais firmeza às palavras ouvidas, ou para que nós não desviemos dela. E ele fala aqui, as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Desviar, amados irmãos, é como um navio sem leme. Desviar é como um bolso furado, onde se põe as coisas e elas somem. Desviar, amados irmãos, é negligenciar essa grande salvação que nós deveríamos amar do modo incondicional o nosso amado Senhor. Ele deveria ocupar o nosso coração, a nossa mente, nossa vontade. Ele fala: olha, vocês não desviem. Aí a carta, amados irmãos, que é tão maravilhosa, ela vai centralizar em Cristo. Por quê, irmãos? Todos os nossos desvios é porque nós estamos tirando os olhos de Cristo. Todos, amados irmãos, nosso desânimo sobre as pressões da vida é porque nós estamos tirando os nossos olhos de Cristo. E quando nós tiramos os olhos de Cristo, amados irmãos, o que nós vemos? Desesperança, destruição, morte, iniquidade, pecado. Iniquidade. O povo não quer saber de Deus. E dentro da cristandade também. O que é que ele vai trazer
uma visão de Cristo. Ele vai dizer: vocês estão desanimados? Vocês estão deprimidos? Vocês estão querendo voltar? Vocês estão querendo retroceder? Ele vai dizer: havendo Deus outrora falado de vários modos, várias maneiras aos pais, através dos profetas, hoje fala no Filho. Ele é o Filho. E as glórias do Filho é este, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E nós, irmãos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ele continua dizendo: a quem constituiu herdeiro, pela qual também fez o universo. Ele criou todas as coisas, tudo foi feito através dele. Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20, ele vai voltar na centralidade de Cristo. Porque nós queremos sair, amados irmãos, do desânimo, do desalento, da depressão espiritual. Nós vamos tentar achar coisas, fazer coisas. Não é isso, amados irmãos, não temos a fazer nada. Nós devemos aos pés do Senhor arrependidos, clamando por misericórdia. Quem Deus visita? Em quem Deus habita? O contrito, o quebrantado de espírito, que treme diante da palavra de Deus. É isso que Deus. Deus não está procurando homens e mulheres fortes. Deus está procurando homens e mulheres onde a sua fortaleza, a sua força está em Cristo Jesus. Ele diz: ele é a esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. As glórias de Cristo. O Evangelho de João vai começar, amados irmãos, 14 glórias de Cristo. Você vai ver Efésios e você vai ver as glórias de Cristo. Você vai ver Colossenses, ele volta para as glórias de Cristo. Vai voltar Filipenses, capítulo 2, as glórias de Cristo. Amados irmãos, o que nós precisamos é uma visão renovada, contínua da pessoa e obra de Cristo. Um amor crescente, onde Ele é o amado da nossa alma, de fato. Porque, amados irmãos, a Bíblia diz: aquele que me ama, me obedece. Se você quer avaliar quanto você ama o Senhor, veja a sua obediência a Ele. Veja a sua obediência à sua palavra. Veja a sua obediência, o seu coração, para onde que está voltado. E ele vai dizer: amados irmãos, uma negligência da pessoa e obra de Cristo leva eu e você, amados irmãos, uma incredulidade. E ele vai pegar o Velho Testamento e trazer para o Novo, o povo de Deus no deserto. E ele vai dizer para mim e para você, amados irmãos: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não faça como fizeram seus pais lá no deserto. Amados irmãos, ele diz: tendo cuidado, irmão, jamais aconteça em qualquer de vós um perverso, um mau coração de incredulidade, falta de fé, que vos afaste e apostatar do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada um dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo. Incredulidade e desobediência, amados irmãos, nos afasta do Senhor. A incredulidade nos enfraquece, nos leva à depressão espiritual.
Existe uma palavrinha na Bíblia, amados irmãos, que sem ela é impossível eu e você agradar a Deus. Fé. A Bíblia diz: é impossível agradar a Deus sem fé. Então nós ouvimos a palavra de Deus, nós estudamos a palavra de Deus, mas nós não colocamos nossos corações nela. Nos rendemos a ela. Então nós temos a palavra de Deus na nossa mente, mas não temos a palavra de Deus nos nossos corações. Dirigindo, conduzindo, moldando a Cristo, nossas emoções a Cristo. Aí ele vai dizer assim: eles não entraram no descanso. O descanso de Deus lá, amados irmãos, era Canaã, que fala das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. E nós? E nós? Temos entrado no descanso que é Cristo? Jesus diz assim: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai, 4 vezes na Bíblia, nos Evangelhos. Tomai é um ato de vontade, voluntário, de alguém que reconhece que não pode viver sem o jugo do seu Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas. Ah, meus irmãos, eu não sei, meus irmãos, o que se passa no seu coração, mas eu sei o que passa no meu. Uma tremenda depressão. Tantos anos de caminhada e ainda conheço muito pouco meu Senhor. Amo muito pouco meu Senhor. Sou pouco apaixonado por Ele. Ainda tenho uma visão muito limitada do meu Senhor. E ainda meu coração anseia muito pouco a vinda do meu Senhor. É fácil nós falarmos Maranata, irmãos e irmãos. Nós falamos Maranata, pensando assim: Jesus não veio até agora, vai demorar mais um pouco. Maranata. Não, meus irmãos. Maranata é hoje, agora, já. Estar preparado para a vinda de Cristo. Que vai ser o dia mais glorioso para aqueles que o aguardam, para aqueles que o amam, para aqueles que o esperam. Vai ser o dia mais glorioso. E enquanto nós estamos aqui, amados irmãos, 3 aspectos que a Bíblia diz no capítulo 4, para mim e para você, que devem nos alentar, encorajar. O próprio texto de Hebreus 12, amados irmãos, ele faz uma colocação para mim e para você. Ele diz assim: restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. As mãos decaídas, amados irmãos, falta o serviço a Cristo. Os joelhos trôpegos não caminha, não anda, anda vacilante, cambaleando. Fazei caminhos retos para vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas seja curado. Quanto que Deus Ele anseia por curar eu e você, meus irmãos. Do nosso desencorajamento, das nossas depressões espirituais. E que podemos ter. Olha Jeremias, ele olha aquele povo, ele pede para morrer. Ele vê a situação do povo. Ele pregou 40 anos, ninguém se arrependeu. Você imaginou 40 anos pregado, ninguém se arrependeu. E ele morreu sem ver o povo de Deus retornando da Babilônia. Mas a Bíblia diz que uns vão semeando e chorando, outros vão colhendo seus feixes.
E ele dá 3 colocações para mim e para você, para encorajar eu e você. Aqui no capítulo 4, a partir do versículo 12. E a primeira coisa que ele vai dizer é a palavra de Deus. Nós temos nos perdido na palavra de Deus. A palavra de Deus muitas vezes tem sido escondida dos nossos corações. Pode estar na nossa mente, mas não tem chegado nos nossos corações. E ele vai dizer assim, no capítulo 4, 3, esforcemo-nos. Mas irmãos, tem muita gente que sabe, eu estou esperando na graça, estou esperando na graça. Mas irmãos, Deus anseia que você tenha uma atitude. Ele diz assim, olha, eu opero em vocês tanto querer como efetuar, desenvolva a sua salvação. Não é salvação da condenação, já fomos, saímos da condenação. A salvação de nós mesmos, nossas afeições erradas, aquelas 2 mulheres brigando, um corpo dividido, falta de visão do caráter de Cristo, da mente de Cristo, salvar de nós mesmos, ganhar o caráter de Jesus. E ele diz, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Quantos caíram? Você está caído? A Bíblia diz, veja onde você caiu, arrepende-te e volta às primeiras obras. Volta ao seu primeiro amor. Volta a ter Cristo como objeto da sua vida. Volta a ter Cristo como principal da sua vida. E ele diz assim, por quê? Ele vai explicar. A palavra de Deus, ela é viva, irmãos. E é aí que está. O Salmo diz assim, enviou-me a sua palavra e nos sarou. O Salmo 119, amados irmãos, mais de 15 vezes vai dizer, vivifica no Senhor, através da tua palavra. O que é vivificar? É dar vida. Estamos murchando. Dar vida. Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela é viva e ativa e cheia de vida. A palavra de Deus transmite vida. Por isso o Salmo 1 vai dizer, amados irmãos, bem-aventurado o homem que permanece na lei de Deus dia e noite e medita nela. Ele não é como o ímpio. Ele permanece, é como plantado do lado do rio da graça de Deus. As tempestades vão vir, as dificuldades vão vir, mas ele vai produzir fruto, porque ele está cheio da palavra de Deus. João 15 diz, permaneça em mim, permaneça na minha palavra, permaneçam no meu amor, e vocês vão dar fruto. E esse fruto deve permanecer. Então a palavra de Deus é viva, é ativa, é cheia de vida, ela é criativa, amados irmãos. Deus falou e tudo se fez. Ele cria nova todas as coisas. Ele é cortante, é como uma adaga, afiada. Aquela mesma faca do sacrifício. Ela vai dividindo, amados irmãos, alma, espírito, juntas e medulas. E ela vai fazer o quê? Discernir, expor a intenção do nosso coração. O que é que está no nosso coração, amados irmãos? O que está no nosso coração? O que está no nosso coração, irmãos? O que está no seu coração? Nós vamos sendo displicentes com a grande salvação? Incredulidade? Falta de fé, desobediência, coração endurecido. Mas Deus trata pela sua palavra. A sua palavra, ela esmiuça a pedra, amados irmãos. Não há coração endurecido que a palavra de Deus não possa esmiuçar.
Se eu e você reconhecermos isso e deixar que a palavra de Deus opere na minha vida e na sua vida. Então nós temos, amados irmãos, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Quanta coisa maravilhosa na palavra de Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como águia, não se cansam, amados irmãos. Nós precisamos ser renovados pela palavra de Deus. Nós precisamos ser encharcados com a palavra de Deus. Colossenses 3,16 diz que a palavra de Deus habita em vós ricamente. Efésios 5,18 vai dizer, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Está falando a mesma coisa. Está falando a mesma coisa. Ela ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus. O Salmo 119, amados irmãos, 176 versículos. Você precisa ver quanto que Deus fala da sua palavra. E depois ele vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí ele vai dizer, o verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos sua glória, ele veio cheio de graça, de verdade. O verbo é a palavra de Deus, a palavra de Deus é Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a realidade, eu sou a vida. A palavra de Deus, amados irmãos, nós precisamos encharcar os nossos corações da palavra de Deus. Encharcar nossos corações de Cristo. Segundo, amados irmãos, 14. Nós temos, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Conservemos a nossa confissão, a nossa firmeza, a nossa segurança. Finquemos o pé nele. Lá de Deuteronômio, amados irmãos, 32, vai falar da rocha. Você sabe o que aconteceu com o povo? Eles deixaram a rocha. E a rocha é Cristo. Diz lá em 1 Coríntios 10. O que o seguia? A rocha. E a rocha era? Cristo. Deixaram. O salmista diz, Senhor, leva-me para uma rocha que é muito mais alta do que eu. Rocha é local de segurança, de refúgio, de esperança, de firmeza. E ele diz assim, por quê? Aqui ele dá para mim e para você, irmãos. Por quê? Aquele Jesus que preparou os seus discípulos, que ficou com os seus discípulos, até o 12 ele está falando pessoalmente. Ele entra no capítulo 13, ele começa a falar para os discípulos. Ele sabia que aqueles discípulos, como eu e você, iam ficar vacilantes, desencorajados, medrosos. Íamos virar as costas para ele. Como Pedro fez, e eu e você fazemos. E o seu grande amor, mostrando ali a segunda condição de Cristo. Já dizendo para eles, eu sou o sumo sacerdote. E já estou mostrando para vocês o que é o sumo sacerdote. Eu vou cuidar de vocês porque eu amo vocês. Olha, irmãos, Pedro nega Jesus e Jesus vai atrás de Pedro. E vai dizer para Pedro, você me ama. Você entendeu o que é sumo sacerdote? Não é pelo nosso desempenho que Deus nos ama. Ele nos ama porque nós somos de Cristo. Ele nos ama porque nos comprou. Ele nos ama porque somos seus filhos. Ele nos ama porque somos seu povo. E ele diz assim, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer isso daí, que sofrer ao lado nosso. Compadecer das nossas fraquezas. Que fraquezas? Desânimo, depressão espiritual,
querendo voltar, retroceder, sentir desanimado no caminhar, perdendo a esperança, parece que tudo está sem controle. Ele sabe o que é isso, irmãos e irmãos. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos fracos. Nós é que não sabemos que somos fracos. Paulo diz assim: eu glorio na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque Deus diz: a minha graça te basta. A minha graça é provedora, sustentadora, transformadora, enriquecedora. Mas nós somos fortes. Nós queremos sair das nossas depressões, dos nossos desânimos. Eu vou fazer isso, isso vai sair. Amados irmãos, não vai sair. Nós só temos um caminho: o sumo sacerdote. E ele anseia, deseja, ele vive por interceder por mim, por você, diante de Deus. Satanás quer nos acusar diante de Deus, e ele está nos intercedendo diante de Deus, por mim e por você, mostrando o seu sangue derramado naquela cruz. Ele diz: antes foi tentado em todas as coisas, em tudo, a nossa semelhança, mas sem pecado. E aqui está a diferença dele e de mim. Ele sabe, amados irmãos, que Oswaldo é fraco. Ele sabe que nós desanimamos. Ele sabe disso. No nosso desânimo, Ele nunca vai deixar de nos amar. Na nossa fraqueza, Ele nunca vai deixar sozinho. Não. Ele deixou o Consolador, o Paracleto, que está ao lado nosso. É nós que não descobrimos, nós atenamos que Ele está presente. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estarei convosco. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E é aqui que faz a diferença, amados irmãos, que você precisa dessa revelação, que Ele está comigo, Ele está com você, Ele está com seus filhos. Ele amou e amou até o fim. É isso que Ele disse para os seus discípulos. Os seus discípulos, acuados, medrosos, tudo fechado. Ele entra. Ele não disse para os seus discípulos: que isso? Vocês estão fracos? Desanimados? Não. Paz seja convosco. Aleluia. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Senhor que nos visita nas nossas tristezas, nas nossas depressões espirituais. É esse Senhor. É esse Senhor que, quando Ele subiu ao céu, Ele estendeu as mãos e abençoou aqueles fracos como eu e você, pecadores como eu e você. Ele abençoou. Esse é o sumo sacerdote. Então Ele sabe o que é padecer. Aí Ele chama eu e você para nós chegarmos a Ele. 7 vezes em Hebreus diz: acheguemos. Acheguemos. Porque de um modo ou outro nós vamos distanciando de Deus. E nós vamos desanimando, desencorajando, entrando em depressão espiritual. Nós olhamos nossa própria miséria, olhamos a igreja como que está. E nós ficamos deprimidos. Amados irmãos, sabe o que Hebreus diz para mim e para você? Olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Olhe para Ele. Não olhe para você. Olhe para Ele. Considere Ele. 16. Último, amados irmãos. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. E aqui, amados irmãos, é a grande dificuldade. É confiadamente. É fé. É
fé. Mas vou dizer uma coisa para você, amados irmãos. Deus é tão tremendo para com seus filhos, que Ele sabe que a nossa fé é pequena. Ele sabe. Aquele homem contou que os seus discípulos não conseguiram expulsar demônio. E ele diz para aquele homem fala para Jesus: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Somos nós, irmãos. Somos nós. Ajuda-me, Senhor, na minha pequena fé. E ele diz assim: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. No quê? No ato de pecar. Incredulidade é pecado. Então nós vamos receber misericórdia pelo nosso ato de incredulidade. Ele continua. E acharmos graça. Para quê? Para a minha fraqueza e sua fraqueza. A graça de Deus, ela nos salvou. A graça de Deus nos sustenta. 2 Timóteo capítulo 2, Paulo diz para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se está fraco, fortifica-te na graça. Irmãos, a misericórdia tratando meus pecados e a graça de Deus tratando a minha fraqueza, me sustentando nesse caminhar, onde nós temos colocado a nossa esperança. Só Ele conhece a nossa alma e a fraqueza da nossa carne. Só Ele sabe. Ele sabe as nossas lutas. Ele sabe que muitas vezes, amados irmãos, as nossas aflições são tão profundas na alma que nós perdemos até a vontade de ler a Bíblia e de orar. Ele sabe. Ele sabe. Ele está presente. Considerem, irmãos e irmãos. Fixe seus olhos em Cristo. Considere Cristo. Ele diz assim, amados irmãos: tende por intrepidez entrar no Santo dos Santos por esse novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Quem está lá? O sumo sacerdote. Hebreus 7:25, ele diz assim: Ele é poderoso para salvar todos aqueles que se chegam a Ele, chegam a Deus através de Jesus Cristo. Salvar do que, irmãos e irmãos? Nossas fraquezas, nossos pecados, nossas debilidades, nossas horas de aflições, nossos desânimos, as nossas depressões espirituais. Graças a Deus, graças a Deus, porque nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a salvação das nossas almas. Que Deus nos sustente nesse caminhar, na sua palavra, e que Ele fale poderosamente na minha vida e na sua vida. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos agradecer a Deus.